casaco de lã ainda guardava o calor do corpo dele quando cobriu os ombros trêmulos da moça. Coronel Antônio Vaz nunca saberia explicar direito o que o fez parar a charrete naquela noite de junho de 1954, com a chuva caindo grossa e fria, como só cai no inverno mineiro, transformando a estrada de terra em lama vermelha que grudava nas rodas e nas ferraduras do cavalo. Talvez tenha sido o jeito que ela estava encolhida debaixo da mangueira velha, os joelhos dobrados contra o peito, ou melhor, contra a barriga inchada que nem a chuva conseguia esconder. Talvez tenha sido porque, por um segundo, naquela silhueta molhada e perdida, ele viu outra mulher, outro tempo, outra chuva. Mas homem de fazenda não pensa muito antes de agir. E Antônio Vaz era, acima de tudo, homem de fazenda. Ele puxou as rédeas com força e o cavalo parou bufando, vapor saindo das narinas no ar gelado. A lamparina da charrete balançava, jogando sombras dançantes na estrada enlameada. Poços de Caldas ficava a mais de 1 hora dali, e a fazenda Santa Rita, sua fazenda, suas terras, seu mundo, estava logo ali adiante, escondida atrás do morro. O coronel desceu da charrete com o movimento pesado de quem carrega 52 anos de trabalho duro nas costas e nos joelhos. A chuva encharcou sua camisa de algodão em segundos. "Moça!" A voz dele saiu mais áspera do que pretendia. Sempre saía assim. "Você tá bem?" Ela nem levantou a cabeça. Só tremeu mais forte, os braços finos enrolados em volta do próprio corpo como se isso pudesse proteger de alguma coisa. O vestido simples, de chita desbotada, estava tão molhado que grudava na pele, marcando cada costela, cada curva daquela barriga que denunciava 7, talvez 8 meses de gestação. Os pés descalços estavam sujos de lama até os tornozelos. O cabelo preto comprido escorria água como uma bica. "Moça, você me escuta?" Ele se abaixou, os joelhos estalando, e foi então que viu o rosto dela. Jovem demais. 19, 20 anos no máximo. As bochechas encovadas, os lábios arroxeados de frio, os olhos fechados com força, como se fechar os olhos pudesse fazer o mundo desaparecer. "Você precisa sair dessa chuva. Vai morrer de pneumonia aqui." Ela abriu os olhos devagar. Eram castanhos, quase pretos, fundos como poço, e estavam completamente vazios. Não tinha medo naqueles olhos, não tinha vergonha, não tinha nada. Só um cansaço tão grande que parecia mais velho que ela mesma. "Deixa eu morrer então, seu." A voz saiu fraca, engasgada. "Não tenho mais para onde ir mesmo." Antônio Vaz não era homem de sensibilidade. 15 anos viúvo, criando a filha sozinho, tocando a fazenda com pulso firme. Ganhara a fama de duro, de fechado, de homem que não sorria nem um dia de festa. Desde que Leonor morrera, Leonor, sua esposa, sua companheira, que ele amara de um jeito simples e verdadeiro, ele construíra um muro em volta do peito. Não por escolha, por necessidade. Dor demais amolece um homem, e homem de fazenda não pode se dar ao luxo de amolecer. Mas alguma coisa naquela moça encharcada, grávida e desistida embaixo da mangueira, quebrou uma pedra daquele muro. Ele tirou o casaco de lã, o bom, o que usava para ir na cidade, e jogou sobre os ombros dela. "Levanta daí." "Não precisa, seu." "Eu? Levanta." Não era pedido, era ordem. A mesma voz que usava com os peões, com os tropeiros, com qualquer um que teimasse na fazenda Santa Rita. "Isso aqui não é lugar para você, nem para essa criança." Ela olhou para ele com uma mistura de confusão e desconfiança, como se bondade fosse uma língua estrangeira que ela não falava mais. O senhor não sabe o que eu fiz." "Não perguntei." Ele estendeu a mão, calejada, cheia de cicatrizes de cerca e corda. "E não vou perguntar. Mas você vai subir nessa charrete, vai até minha fazenda, vai tomar um caldo quente e dormir num lugar seco. Amanhã a gente vê o resto." As lágrimas vieram então, misturadas com a chuva. Ela pegou a mão dele, a mão pequena e gelada dela dentro da mão grande e quente dele, e deixou que a puxasse para cima. As pernas quase não aguentaram o próprio peso. Ele segurou firme, esperou ela se equilibrar e a guiou até a charrete.
Ajudou-a a subir, cobriu-a com uma lona que tinha no banco, pegou as rédeas e tocou o cavalo. Nenhum dos dois falou nada durante o trajeto. Só o barulho da chuva na lona, das rodas na lama, do cavalo bufando. Antônio olhou de lado uma vez, e viu que ela tinha fechado os olhos de novo, segurando o casaco dele contra o peito como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ele não sabia ainda, mas aquele gesto, tirar o casaco na chuva, mudaria tudo, não só para ela, para ele também. A casa grande da fazenda Santa Rita apareceu no alto do morro, iluminada pelas lamparinas nas janelas. Era uma construção de taipa sólida, com varandão largo e telhado de telha-vã. 3 quartos, sala grande, cozinha espaçosa com fogão a lenha. Confortável sem ser ostentação. Ao lado, a capela pequena onde Leonor estava enterrada. As pernas dela tremiam tanto que ele precisou segurá-la pela cintura. Prepara um caldo quente e arruma o quarto dos fundos. Ela vai ficar aqui hoje. Hoje? Josefa desceu os degraus da varanda, os olhos cravados na barriga da moça. Seu Antônio, o senhor sabe o que o povo vai? Não perguntei o que o povo vai falar, Josefa. A voz dele saiu quirtante. Perguntei para você preparar um caldo e arrumar o quarto. Josefa fechou a boca. Conhecia o patrão tempo suficiente para saber quando discutir e quando obedecer. Acenou com a cabeça e entrou correndo na casa, resmungando baixinho sobre decência e o que a falecida Dona Leonor diria se estivesse viva. Antônio levou a moça para dentro. O calor do fogão a lenha bateu neles assim que entraram. Cheiro de fumaça, de café coado, de pão dormido. Cheiro de casa. A moça parou no meio da sala, pingando água no chão de tábua corrida, os olhos percorrendo tudo. A mesa grande de madeira, as cadeiras simples, o oratório na parede com a imagem de Nossa Senhora, o terço de madeira pendurado. Senta aí. Ele apontou para a cadeira mais próxima do fogão. Ela obedeceu, devagar, como se cada movimento doesse. Josefa voltou com uma toalha felpuda e um cobertor de lã. Jogou a toalha no colo da moça sem dizer nada, mas o olhar dizia tudo. Que situação é essa que o patrão foi arrumar? Qual é seu nome? Antônio se serviu de café, mãos firmes segurando a caneca de alumínio. A moça enxugou o rosto, o cabelo. Ficou em silêncio um tempo longo. Quando falou, a voz saiu tão baixa que ele quase não ouviu. Maria do Carmo. Maria do Carmo o quê? Só a Maria do Carmo. Ela olhou para as próprias mãos. Não tenho mais direito ao nome de família. Antônio tomou um gole do café amargo. Não insistiu. Josefa voltou com uma tigela fumegante de caldo de galinha com arroz. Colocou na frente de Maria do Carmo com uma colher. A moça olhou para a comida como se não acreditasse que era real. As mãos tremiam quando pegou a colher. A primeira colherada entrou devagar, a segunda mais rápido. Na terceira, as lágrimas voltaram, silenciosas, caindo dentro do caldo. Quando foi a última vez que se comeu? A voz de Antônio saiu mais suave dessa vez. 3 dias. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Talvez 4. Perdi a conta. E onde se estava esses 3 dias? Andando. Ela tomou mais uma colherada. Só andando. Saí de Andradas de madrugada e vim andando até não aguentar mais. Andradas ficava a quase 30 quilômetros dali. 30 quilômetros a pé, grávida de 7 meses, sem comer. Antônio sentiu algo apertar no peito. E por que saiu de Andradas? Maria do Carmo parou de comer. Colocou a colher na tigela. Ficou olhando para o caldo, como se as palavras estivessem afogadas lá no fundo e ela não tivesse coragem de pescá-las. Meu pai. A voz saiu quebrada. Meu pai me expulsou de casa. Josefa bufou lá da cozinha. Um som de desaprovação que não precisava de palavras para ser entendido. Antônio lançou um olhar duro na direção dela, e a velha se calou. Por causa da gravidez, Maria do Carmo assentiu, as lágrimas escorrendo de novo. Ele disse que eu envergonhei o nome da família, que eu era uma perdida, uma sem vergonha.
que nenhuma filha dele ia parir um bastardo debaixo do teto dele. Ela engoliu seco, a garganta subindo e descendo. Ele me deu até o amanhecer para sair. Arrumei minhas coisas numa trouxa e quando o sol nasceu, ele me empurrou porta fora e trancou. Nem me deixou me despedir da minha mãe. Ela estava chorando na janela, mas não podia fazer nada. Meu pai mandava lá em casa. E o pai da criança. O silêncio que veio foi diferente, mais pesado, cheio de uma dor que tinha nome e sobrenome. Fugiu. A palavra saiu cuspida, com um gosto amargo que nenhum caldo quentinho conseguia tirar. Quando eu disse que estava grávida, ele sumiu. Foi embora para São Paulo, disseram. Não quis saber de mim nem da criança. Ela colocou a mão na barriga, num gesto protetor que parecia automático. Eu era boba. Achei que ele ia casar comigo. Achei que ele me amava. Antônio não disse nada. O que dizer? Ele conhecia histórias assim. O interior estava cheio delas. Moças que acreditavam em promessas, homens que desapareciam quando a barriga começava a crescer, famílias que escolhiam a honra em vez do sangue. E onde você ia? Andando sozinha daquele jeito? Maria do Carmo deu de ombros, um gesto pequeno e cansado. Não sei. Longe, qualquer lugar onde ninguém me conhecesse. Pensei em chegar até Poços, procurar trabalho em alguma casa de família como doméstica talvez. Mas olhou para a própria barriga. Quem vai querer empregar uma mulher grávida, sem marido, sem referências, sem nada? Ninguém. Josefa resmungou da cozinha, mas baixo o suficiente para fingir que ninguém ouviu. Maria do Carmo terminou o caldo em silêncio. Antônio a observava, a caneca de café esfriando nas mãos. Ela era tão nova, tão perdida, e aquela barriga crescida doía de olhar, porque lembrava outra barriga, outro tempo, outra mulher. Leonor também tinha 19 anos quando engravidou da primeira vez. Também tinha aquele jeito assustado de quem carrega uma vida dentro de si e não sabe se vai dar conta. A diferença é que Leonor tinha ele, tinha uma casa, tinha um nome, uma família, um lugar no mundo. Maria do Carmo não tinha nada. Você vai dormir no quarto dos fundos essa noite. Ele se levantou, colocou a caneca na pia. Amanhã a gente conversa direito, mas agora você precisa descansar. Eu não sei como agradecer, seu. Maria do Carmo se levantou também, devagar, segurando o cobertor contra o corpo. O senhor nem me conhece. Não precisa agradecer. Ele cortou, a voz firme. E meu nome é Antônio, Antônio Vaz. Mas o povo me chama de Coronel. Coronel, ela repetiu, testando o nome na boca. O senhor é militar? Não. É só um título que o povo dá para os fazendeiros por aqui. Costume antigo. Ele acenou com a cabeça para Josefa. Leva ela para o quarto e arruma a roupa seca. Josefa revirou os olhos, mas obedeceu, pegando uma lamparina e indicando para Maria do Carmo seguir. As duas sumiram pelo corredor, os passos ecoando nas tábuas do chão. Antônio ficou sozinho na sala, o fogo crepitando no fogão a lenha, a chuva ainda batendo no telhado. Ele olhou para a porta fechada, depois para o oratório na parede, depois para as próprias mãos. O que foi que eu fui fazer, Leonor? Ele murmurou baixinho, como se a mulher pudesse ouvir lá da capela. O que foi que eu fui fazer? Mas no fundo, ele sabia. Sabia desde o momento em que viu aquela moça debaixo da mangueira, tremendo de frio e de desistência. Ele fez o que qualquer ser humano decente faria. Ajudou. Simples assim. Não precisava ser mais complicado. Só que no interior de Minas, em 1954, nada envolvendo uma moça grávida sem marido era simples. E Antônio Vaz descobriria isso muito em breve. Na manhã seguinte, a chuva tinha parado, mas o céu ainda estava cinza e baixo, carregado de nuvens pesadas que ameaçavam voltar a qualquer momento. Antônio acordou com o galo cantando às 5 da manhã, como sempre. E quando desceu para a cozinha, Josefa já estava lá, preparando o café e o pão com queijo. Ela ainda está dormindo, Josefa disse antes mesmo dele perguntar.
nem se mexeu a noite toda. Deve estar cansada que nem um burro de carga. Antônio se serviu de café e saiu pro terreiro. A fazenda Santa Rita tinha 50 alqueires de terra, a maior parte plantada de café, com um pedaço reservado para as vacas leiteiras, outro para os porcos, e o pomar onde Leonor costumava passar as tardes colhendo jabuticaba. 10 peões trabalhavam fixo na fazenda, além de Josefa na cozinha e Benedito, o capataz, que morava com a mulher numa casa menor do outro lado do morro. Às 7 horas, quando Antônio voltou de dar uma olhada no curral, encontrou Maria do Carmo sentada na varanda, enrolada no cobertor, olhando o horizonte com aquela expressão vazia de quem não tem nada para esperar do dia. Dormiu bem? Ela se assustou com a voz dele, como se não tivesse escutado ele se aproximar. Virou, os olhos ainda inchados de sono e de choro. Dormi, obrigada. Ela puxou o cobertor mais perto. Fazia tempo que eu não dormia numa cama de verdade. Antônio sentou numa cadeira de balanço perto dela, tirando o chapéu de couro e colocando no colo. O dia estava frio, aquele frio úmido que entrava nos ossos. Escuta aqui, Maria do Carmo. Eu trouxe você pra cá ontem porque você estava morrendo de frio e de fome naquela estrada. Mas a gente precisa conversar sobre o que vem agora. Ela abaixou a cabeça. Eu sei, o senhor já fez demais. Eu vou embora hoje mesmo. Não se preocupe. Não terminei de falar. A voz dele saiu firme. Você tá grávida de quantos meses? 7, quase 8. Então essa criança vai nascer daqui a umas 6, 8 semanas. Você tem onde ficar? Tem alguém que possa te ajudar? Ela ficou em silêncio. Resposta suficiente. Então você vai ficar aqui até o bebê nascer. Maria do Carmo levantou a cabeça de repente, os olhos arregalados. O quê? Não, eu não posso. O senhor nem me conhece, eu não posso abusar da bondade do senhor assim. Não tô pedindo sua opinião. Ele colocou o chapéu de volta na cabeça. Tô dizendo como vai ser. Você fica aqui, ajuda a Josefa na cozinha no que puder, descansa o que precisar. Quando a criança nascer, a gente vê o que fazer. Mas até lá, esse é seu lugar. As lágrimas vieram de novo, abundantes, quentes. Por quê? A voz dela saiu engasgada. Por que o senhor tá fazendo isso? Ninguém faz isso. Ninguém ajuda uma mulher como eu. Antônio ficou olhando pro horizonte, pros morros cobertos de névoa, pro cafezal se estendendo até onde a vista alcançava. Por que mesmo? Ele não saberia responder direito. Talvez porque Leonor faria a mesma coisa. Talvez porque ele sabia o que era perder, e não queria que aquela criança perdesse a chance de nascer num lugar quente e seguro. Talvez porque 15 anos de solidão deixam um homem carente de propósito. Ou talvez, simplesmente porque era o certo a fazer. Porque você precisa, ele disse, simples assim. E eu posso ajudar, então vou ajudar. Maria do Carmo chorou até não ter mais lágrimas, e quando finalmente parou, enxugou o rosto com a manga do vestido. Um vestido velho de Leonor que Josefa tinha dado para ela, e assentiu. Obrigada, seu Antônio, obrigada mesmo. Eu vou trabalhar duro, vou fazer tudo o que puder para compensar. Não precisa compensar nada. Só precisa cuidar de si e dessa criança. E assim Maria do Carmo ficou. Mas o interior não perdoa fácil. E não guarda segredo. No fim da primeira semana, Benedito, o capataz, procurou Antônio no curral. Seu Antônio, o povo lá da cidade tá falando. A voz dele era cautelosa, medindo cada palavra. E o que o povo tá falando, Benedito? Tão falando que o senhor recolheu uma moça grávida, uma perdida. Que ela tá morando aqui na casa grande, usando as roupas da falecida Dona Leonor. Ele coçou a cabeça por baixo do chapéu. Tá correndo boato que, bem, o senhor sabe como é o povo. Antônio parou de consertar a cerca e olhou pro capataz, com aqueles olhos cinza que não piscavam quando ele estava sério. E o que o povo acha que eu devia ter feito? Deixar a moça morrer na estrada? Não, seu. Mas talvez levado ela pro padre, ou pra casa de alguma família na cidade. Ou nada. Ele voltou a martelar a cerca. Ela fica aqui. E o que o povo pensa não me importa.
nunca importou. Benedito suspirou. Conhecia o patrão. Sabia que quando ele empacava numa ideia, era igual mula. Não saía do lugar, nem com reza brava. Tá bom, seu. Só tô avisando. O povo vai falar e vai falar feio. Deixa falar. E o povo falou. Nossa Senhora como falou. Na missa de domingo seguinte, porque Antônio ainda ia na missa, por respeito a Leonor que era devota, os olhares foram como facas. As mulheres cochichavam atrás dos leques. Os homens desviavam os olhos ou acenavam, mas com aquele aceno curto e frio de quem cumprimenta, mas desaprova. Até o padre, na hora da comunhão, segurou a hóstia um segundo a mais antes de colocar na mão dele, os olhos cheios de reprovação silenciosa. Depois da missa, na porta da igreja, Dona Aparecida, a maior fofoqueira de Poços de Caldas, língua afiada como navalha, veio direto para cima dele. Coronel Antônio. A voz melosa demais para ser sincera. Me disseram que o senhor anda fazendo caridade. Que bonito isso. Mas caridade tem limite, não é? Uma moça grávida sem marido, morando na sua casa. O que será que a falecida Leonor diria? Antônio colocou o chapéu na cabeça devagar, os olhos fixos nos olhos dela. Dona Aparecida, a senhora conheceu minha esposa. A senhora sabe que ela tinha coração maior que essa igreja inteira. Ela diria que eu tô fazendo o que é certo. E se a senhora tem problema com isso, problema é da senhora, não meu. Virou as costas e foi embora, deixando Dona Aparecida boquiaberta no adro da igreja, cercada de mulheres que cochichavam ainda mais alto agora. Quando voltou para a fazenda, encontrou Maria do Carmo na cozinha, ajudando Josefa a preparar o almoço. Ela tinha ganhado um pouco de peso, as bochechas menos encovadas, a cor voltando para o rosto. Mas os olhos ainda carregavam aquela tristeza funda, como se uma parte dela tivesse ficado naquela estrada de terra e não voltaria nunca mais. Como foi a missa? Ela perguntou tímida, como sempre. Ele não ia contar sobre os olhares, sobre Dona Aparecida, sobre o peso de sentir uma cidade inteira julgando suas escolhas. Almoço tá quase pronto. Tá. Feijão, arroz, couve e frango caipira. Ela mexia a panela, o vapor subindo e embaçando os óculos imaginários, que ela não tinha. Josefa me ensinou a fazer um frango que fica macio. A senhora era uma santa, aguentando eu na cozinha. Josefa bufou, mas tinha um meio sorriso no canto da boca. A velha resistira no começo, mas Maria do Carmo tinha um jeito doce, uma gratidão genuína por cada pequena gentileza, que ia amolecendo até o coração mais duro. E Josefa, no fundo, não tinha coração tão duro assim. Os dias foram passando. Maria do Carmo se ajeitou num ritmo na fazenda, acordava cedo, ajudava na cozinha, cuidava da horta, alimentava as galinhas. À tarde, quando o sol ficava mais manso, sentava na varanda, com uma cesta de roupas para remendar. Antônio às vezes passava e a via ali, costurando em silêncio, a mão acariciando a barriga de vez em quando, os olhos perdidos no horizonte. Uma tarde ele parou e perguntou: "Cê tá com medo?" Ela levantou os olhos, a agulha parada no ar. "De quê?" "Do parto." Maria do Carmo ficou quieta um tempo. Depois assentiu devagar. "Tenho. Minha mãe sempre dizia que parto é porta da morte, que tem mulher que entra mas não sai." Ela olhou para a barriga. "Mas eu tenho mais medo dessa criança crescer sem nada, sem nome, sem família, sem nada do que eu sonhei dar para um filho meu. A criança vai ter amor, e isso já é mais do que muita gente tem." Ela sorriu, um sorriso pequeno e triste. "O senhor é bom demais, seu Antônio. Bom demais para esse mundo." "Não sou bom, só tô fazendo o que consigo." Mas naquela noite, sozinho no quarto, Antônio abriu o baú de cedro que ficava no canto, o baú de Leonor, onde ela guardava suas coisas preciosas, e ficou olhando para o terço de madeira, para o véu de noiva amarelado, para as cartas que ela escrevia para a mãe, mas nunca mandava. E lá no fundo, embaixo de tudo, viu um envelope que nunca tinha visto antes, amarelado pelo tempo, lacrado. Pegou o envelope, virou de um lado e de outro. Não tinha nada escrito do lado de fora, só o papel velho e aquele lacre de cera vermelha. Ele ficou com o envelope nas mãos por um longo tempo.
o coração apertado de um jeito que não sabia explicar. Mas não abriu. Não naquela noite. Guardou de volta no baú, fechou a tampa e foi dormir com aquele peso no peito que só cresce quando a gente sente que alguma coisa grande está prestes a mudar. Lá fora, a chuva voltou a cair, forte e gelada como naquela primeira noite. E na cozinha, Maria do Carmo acordou com uma contração. A primeira de muitas que estavam por vir. A criança estava chegando, e com ela, verdades que ninguém estava preparado para ouvir. A contração passou rápido, mas deixou Maria do Carmo acordada, a mão na barriga, o coração disparado no peito. Não era hora ainda. A parteira que Antônio havia chamado na cidade dissera que ainda faltavam pelo menos 3 semanas, mas o corpo sabe coisas que a cabeça não sabe, e alguma coisa dentro dela dizia que aquele bebê tinha pressa de chegar. Ela ficou deitada no escuro, ouvindo a chuva bater no telhado, o vento assobiar nas frestas da janela. O quarto dos fundos era pequeno, mas aconchegante, com uma cama de ferro, um baú velho, uma mesinha com a Bíblia, que Josefa insistira que ela lesse todas as noites. Na parede, um crucifixo de madeira e uma imagem desbotada de Nossa Senhora Aparecida. Cheiro de cera de abelha que Josefa usava no chão, misturado com o cheiro de café que ainda impregnava as paredes da casa inteira. Outra contração veio, mais forte dessa vez. Maria do Carmo mordeu o lábio para não gemer, a mão apertando o lençol de algodão cru. Respirou fundo, contou até 10, como a parteira ensinara. Esperou passar. Quando a dor afrouxou, ela se levantou devagar, acendeu a lamparina com mãos trêmulas e caminhou até a janela. Lá fora, através da cortina fina de chuva, ela podia ver a luz ainda acesa no quarto de Antônio. Que homem era aquele? Que tipo de pessoa recolhe uma desconhecida da estrada e muda a vida inteira para acomodá-la? Nas 3 semanas que estava ali, ela tentara entender, tentara encontrar o motivo escondido, a segunda intenção. Mas não havia. Antônio Vaz era simplesmente bom. Bom de um jeito áspero, duro, de homem que não sabe demonstrar afeto, mas demonstra em atos. Ele nunca perguntou sobre o pai da criança. Nunca questionou suas escolhas. Nunca a fez sentir culpada. E isso, para Maria do Carmo, era mais precioso que ouro. Ela voltou para a cama e tentou dormir. Mas o sono não veio. Só as contrações, espaçadas, avisando que em breve aquele mundo provisório ia mudar de novo. Na manhã seguinte, Antônio desceu para a cozinha e encontrou Maria do Carmo já de pé, pálida, mas firme, mexendo a polenta no fogão. "Você dormiu bem?" Ele pegou a caneca de café que Josefa já tinha deixado pronta. Mais ou menos. Ela não mencionou as contrações. Não queria preocupar. Talvez fossem só aquelas contrações falsas que a parteira tinha falado. "Sonhei com chuva." "Já tá chovendo de verdade." Ele apontou para a janela com a cabeça. "Vai ser um dia de ficar dentro de casa." E foi. A chuva continuou o dia inteiro, transformando o terreiro em lamaçal e as estradas em rios de barro vermelho. Os peões trabalhavam no que dava, consertando arreios na oficina, organizando o paiol, descascando milho debaixo do galpão. Antônio passou o dia entre os livros de contabilidade da fazenda e as idas ao curral para verificar se as vacas tinham comida suficiente. Foi no meio da tarde, quando ele voltava do galpão encharcado até os ossos, que viu o homem. Estava parado na porteira, segurando as rédeas de um cavalo magro e molhado, alto, franzino, uns 30 e poucos anos, com bigode fino e olhos pequenos e escuros, e se moviam para todo lado como bicho acuado. Vestia paletó de cidade, já meio surrado, e chapéu de feltro pingando água. "Boa tarde." A voz tinha um sotaque diferente, mais arrastado, talvez de São Paulo. "Essa é a fazenda do Coronel Antônio Vaz?" Antônio parou, a mão instintivamente indo pro facão que sempre carregava na cintura. "É, e quem quer saber?" "Meu nome é Durval Ferreira." O homem desceu do cavalo, amarrou as rédeas na cerca. "Vim de longe, tô procurando uma pessoa." Algo no jeito que ele disse, pessoa,
fez o estômago de Antônio se revirar. Que pessoa! Uma moça, Maria do Carmo. Durval tirou o chapéu, sacudiu a água, colocou de volta. Me disseram na cidade que ela tá aqui. O silêncio que veio foi pesado como pedra. Antônio não se mexeu, só ficou ali parado na chuva, medindo o homem à sua frente. Tinha alguma coisa errada nele, alguma coisa falsa, escorregadia. E o que você quer com ela? Quero conversar. Durval deu um passo adiante. Aquela criança que ela tá esperando é minha. As palavras caíram como raio. Antônio sentiu a raiva subir quente na garganta. Aquele era o homem, o covarde que fugiu, o filho da mãe que deixou Maria do Carmo sozinha, grávida, jogada para fora de casa pelo próprio pai. Você tem coragem de aparecer aqui? A voz de Antônio saiu baixa, perigosa. Depois de abandonar ela, depois de deixar ela morrer numa estrada, você tem coragem? Eu não abandonei ninguém. Durval ergueu as mãos, um gesto que tentava ser conciliador, mas só parecia defensivo. Eu só precisava de tempo para me organizar. Para arrumar as coisas em São Paulo, para conseguir dinheiro. E agora eu voltei. Voltei para buscar ela e a criança. Buscar? Antônio deu um passo à frente, os olhos fixos nos olhos do outro homem. Você acha que ela vai querer ir com você, depois de tudo? Ela vai. Durval sorriu, um sorriso fino e confiante que Antônio quis arrancar na porrada. Porque eu sou o pai da criança, e porque ela me ama. Amava. A voz veio de trás, fraca, mas firme. Os dois homens viraram. Maria do Carmo estava parada na varanda da casa, segurando a coluna de madeira para se equilibrar, o rosto branco como papel. Ela tremia, mas não era de frio, era de raiva, de medo, de uma mistura de sentimentos que ela não sabia nomear. Maria. Durval deu um passo na direção dela, a voz virando melosa. Maria, meu amor, eu voltei. Não me chama assim. Ela desceu os degraus devagar, a barriga enorme dificultando o movimento. Você não tem direito de me chamar assim. Maria, escuta. Não, ela chegou perto, tão perto que podia ver as mentiras nadando naqueles olhos pequenos. Eu te esperei, esperei você voltar, te esperei até meu pai me expulsar de casa, até eu ter que dormir na rua, até eu quase morrer de frio naquela estrada. As lágrimas vieram, mas a voz não quebrou. Cadê você tava? Eu te explico, Maria, eu tinha aqui. Você fugiu, quando eu te disse que estava grávida. A lágrima vieram, você sumiu, nem se despediu, nada. Você me usou e me jogou fora. Durval olhou ao redor, viu Antônio ali parado, os peões que tinham aparecido na porta do galpão atraídos pelas vozes alteradas. Mudou de tática. Tá bem, eu errei, eu admito. Eu devia ter ficado. Mas eu tô aqui agora, não tô? Vim buscar você. Vim fazer a coisa certa. Ele estendeu a mão. Vem comigo. Vamos para São Paulo. Eu arranjo um lugar pra gente morar, um trabalho. A gente recomeça. Maria do Carmo olhou para a mão estendida como se fosse cobra venenosa. Eu não vou a lugar nenhum com você. Maria, eu disse não. Ela deu um passo atrás. Você teve sua chance. Você escolheu fugir. Agora eu escolho ficar. O rosto de Durval mudou. A máscara de homem arrependido caiu. O que apareceu por baixo foi frio, calculista. Aquela criança é minha. Minha por lei. Eu tenho direito. Você não tem direito de nada. Antônio se colocou entre Durval e Maria do Carmo, a voz cortante como vidro. Você abandonou essa moça. Sumiu sem deixar rastro. E agora quer aparecer aqui fingindo que é um homem de bem? Sai da minha propriedade. Eu vou sair, mas eu volto. Com autoridade se for preciso. Durval apontou o dedo para Maria do Carmo. Aquela criança é minha, Maria. E eu vou ter o que é meu. Ele montou no cavalo, com um movimento brusco, puxou as rédeas com violência e saiu galopando pela estrada de lama, desaparecendo na cortina de chuva. Maria do Carmo desabou. As pernas falharam e ela caiu de joelhos na lama, as mãos apertadas na barriga, soluçando. Antônio se abaixou ao lado dela, a pegou pelos ombros. Vem pra dentro. Ele vai levar meu bebê. As palavras saíram entrecortadas pelos soluços. Ele vai levar, eu sei que vai. A lei tá do lado dele. Ele é o pai. E eu sou nada, ninguém.
Não. Antônio a ergueu com cuidado, assegurou firme. Você não é nada. Você é a mãe dessa criança. E enquanto eu tiver vida, ninguém vai tirar esse bebê de você. Ninguém. Ele a carregou para dentro. Ela era leve demais até grávida. E a colocou na cadeira perto do fogão. Josefa apareceu correndo com cobertor e chá quente. Maria do Carmo tremia inteira, Os olhos perdidos, as mãos protetoras sobre a barriga. Ele vai voltar. Ela repetia como reza. Ele vai voltar e vai levar meu filho. Não vai. Antônio se ajoelhou na frente dela. Forçou a olhar nos olhos dele. Escuta aqui, Maria. Eu não sei o que esse homem quer, mas ele não vai ter. Essa criança vai nascer aqui, nessa casa, segura. E depois a gente vê o que fazer. Mas ninguém vai tirar nada de você, não enquanto eu puder impedir. Ela olhou através das lágrimas, vendo naquele homem duro e fechado uma proteção que o próprio pai dela nunca dera. Por que o senhor se importa? Por que faz tudo isso por mim? Antônio ficou quieto. Não sabia responder. Ou talvez soubesse, mas não tinha palavras para explicar. Porque alguém tem que se importar. E naquele momento, algo mudou entre eles. Não era amor. Não ainda. Talvez nunca fosse. Mas era um vínculo. forte, inesperado, construído em chuva e silêncios, em gentilezas pequenas e olhares que diziam mais que palavras. Os dias que se seguiram foram tensos. Maria do Carmo mal saía do quarto, com medo de que Durval voltasse a qualquer momento. Antônio dobrou a vigilância na fazenda. Instruiu os peões a não deixar nenhum desconhecido entrar sem avisar. Benedito, o capataz, ficou de olho na porteira dia e noite. Mas Durval não voltou. Pelo menos não ainda. O que chegou foi pior. Uma semana depois, o padre Geraldo apareceu na fazenda. Baixinho, redondinho, com óculos fundo de garrafa e um rosário sempre nas mãos. Ele era o padre de Poços de Caldas há mais de 20 anos. Conhecia todo mundo, batizara metade da cidade. Coronel Antônio. A voz dele era séria, sem o tom amigável de costume. Preciso conversar com o senhor. Eles se sentaram na sala, café na mesa, tensão no ar. O padre mexeu na xícara sem beber. Os olhos pequenos e tristes atrás das lentes grossas. Me chegou uma reclamação. Ele pigarreou. Sobre a moça que o senhor tem abrigado aqui. Maria do Carmo. Sim, Maria do Carmo. O padre ajeitou os óculos. Coronel, eu entendo sua caridade. Entendo e admiro. Mas o senhor tem que entender a posição em que isso coloca a comunidade. Uma moça solteira, grávida, morando na casa de um viúvo. O senhor sabe o que o povo fala. O povo sempre fala. E eu nunca me importei. Eu sei, mas agora a situação se complicou. O padre suspirou. O pai da criança apareceu, Durval Ferreira. Ele veio me procurar. Diz que quer fazer a coisa certa. Casar com a moça. Assumir a criança. Antônio sentiu o sangue ferver. Aquele homem abandonou ela. Deixou ela morrer. Eu sei, mas ele voltou. E pela lei, pela moral, pela igreja, ele tem direito à criança. É o pai. Pai não é quem faz. Antônio bateu a mão na mesa, fazendo a xícara chacoalhar. Pai é quem cria, quem cuida. E aquele homem não é pai de nada. O padre balançou a cabeça, tristeza nos olhos. Coronel, eu não vim aqui para discutir. Vim para avisar. Durval vai falar com o delegado. Vai requerer a custódia da criança quando nascer. E ele tem razão pela lei. A menos que... O padre parou. Mediu as palavras. A menos que a moça case com outra pessoa. O silêncio foi ensurdecedor. O senhor tá sugerindo que eu case com ela. Antônio falou devagar, cada palavra pesada. Não tô sugerindo nada. Só tô dizendo que se Maria do Carmo tiver um marido quando a criança nascer, um homem de bem, de posses, respeitado, a lei favoreceria ele, não o pai biológico. E a igreja? A igreja aprovaria um casamento assim. O padre coçou o queixo. A igreja prefere ver uma criança crescer num lar estável do que nas mãos de um homem de caráter duvidoso. O senhor é viúvo, não é pecado casar de novo. E a moça, bem, ela precisa de proteção.
Antônio se levantou, foi até a janela, ficou olhando a chuva que ainda caía, fina e persistente. Casar. Ele nunca tinha pensado nisso. 15 anos viúvo. 15 anos de luto silencioso. 15 anos construindo um muro em volta do coração. E agora, um padre estava ali, sugerindo que ele casasse com uma moça que mal conhecia, só para protegê-la de um canalha. Eu vou pensar. Não demore muito. O padre se levantou, colocou o chapéu. Durval é insistente, e a lei move devagar, mas move. Quando o padre foi embora, Antônio ficou sozinho na sala, o peso daquela conversa esmagando os ombros. Casar. Ele olhou para o oratório na parede, para a imagem de Nossa Senhora, para o terço de Leonor ainda pendurado ali. O que eu faço, meu amor? Ele murmurou. Me diz o que eu faço. Mas os santos ficaram em silêncio, como sempre. Naquela noite, depois do jantar, ele encontrou Maria do Carmo na varanda. Ela estava sentada no chão, dificuldade para subir na cadeira com aquela barriga, olhando as estrelas que finalmente apareceram depois de dias de chuva. Tinha um chale sobre os ombros e as mãos repousavam na barriga num gesto que já era automático. Posso sentar? Antônio perguntou. É sua casa. Ela deu um meio sorriso. Mas os olhos estavam tristes. Ele se sentou ao lado dela no chão de madeira, as costas contra a parede. Ficaram em silêncio um tempo. Só o som dos grilos e do vento nas árvores. O padre veio hoje. Eu vi. Ele disse que Durval vai tentar pegar a criança, que ele tem a lei do lado dele. Maria do Carmo fechou os olhos, a dor cruzando o rosto. Eu sei. Eu sempre soube que isso ia acontecer. Desde que ele apareceu aqui. Ela abriu os olhos, olhou para as próprias mãos. E eu não tenho como lutar. Não tenho nada, nem nome, nem família, nem dinheiro. Nada que possa usar contra ele. Tem uma coisa que a gente pode fazer. Ela virou para ele, confusa. Antônio respirou fundo. A gente pode casar. O silêncio que veio foi absoluto. Maria do Carmo ficou olhando para ele, como se não tivesse entendido as palavras. O quê? Se a gente casar, a criança nasce dentro de um casamento. Eu viro o pai legal. E a lei favorece o marido, não o pai biológico. Ele olhou para as próprias mãos, grandes e calejadas. Seria só no papel, para proteger você e a criança. Nada mais. As lágrimas vieram de novo, mas dessa vez eram diferentes. Não de dor, mas de uma confusão de sentimentos que ela não sabia processar. Seu Antônio, eu não posso pedir isso do senhor. O senhor já fez demais. Demais. E agora, casar, amarrar sua vida na minha? Não, eu não posso. Não tá pedindo, eu tô oferecendo. Ele finalmente olhou para ela. Escuta, Maria. Eu não sei se é a coisa certa. Não sei se é a coisa certa. Mas eu sei que não posso ficar parado vendo aquele homem levar essa criança. E eu sei que você não merece isso. Você merece paz, merece segurança. Ele fez uma pausa. E se casar comigo, dá isso para você. Então é o que a gente vai fazer. Mas o senhor amava sua esposa. Eu vi o jeito que o senhor olha para a foto dela. O jeito que o senhor cuida das coisas dela. Eu não posso, eu nunca vou ser ela. Não tô pedindo para você ser ela. A voz dele saiu suave, mais suave do que ela já tinha ouvido. Tô pedindo para você deixar eu te ajudar, do jeito que eu posso. Maria do Carmo chorou, as mãos tremendo. Chorou por tudo que perdera, por tudo que ganhara, por aquele homem impossível que aparecera na vida dela numa noite de chuva e mudara tudo. Eu aceito. As palavras saíram num sussurro. Mas só se o senhor prometer uma coisa. O quê? Que se algum dia o senhor se arrepender, me diz, e eu vou embora. Sem briga, sem drama. Só vou embora e deixo o senhor em paz. Antônio estendeu a mão. Combinado. Ela pegou a mão dele, apertou. E naquele aperto de mão, um pacto foi selado. Estranho, improvável, mas real. Eles casaram 3 dias depois, numa cerimônia rápida e sem festa, na capela da fazenda. Só o padre, Josefa, Benedito e 2 peões como testemunhas. Maria do Carmo usou um vestido simples que Josefa costurou às pressas. Antônio usou o terno que guardava para ocasiões solenes.
o mesmo que usara no enterro de Leonor. Não houve beijo, só o sim murmurado, as alianças simples de prata e a assinatura no papel que mudava tudo. Quando saíram da capela, o sol brilhava pela primeira vez em semanas. E naquele momento, por mais estranho que fosse, ambos sentiram algo parecido com esperança. Mas a tempestade ainda não tinha passado. Estava só se preparando para voltar com mais força, porque 5 dias depois do casamento, Maria do Carmo entrou em trabalho de parto. E quando a criança finalmente nasceu, chorando forte e saudável, com os pulmões cheios de vida, Durval Ferreira apareceu na porteira da fazenda. Dessa vez não sozinho, trazia o delegado e um papel do juiz exigindo a presença da criança na delegacia para verificação de paternidade. Antônio segurou o bebê recém-nascido nos braços. Uma menina perfeita, com os olhos escuros da mãe e um tufo de cabelo preto, e olhou para Durval através da janela. A guerra estava só começando, e ele faria o que fosse preciso para vencer. Porque aquela criança já tinha nome. Clara Vaz, e nenhum filho da mãe ia tirar isso dela. O delegado Aristides Ferraz era um homem baixo e gordo, com bigode farto e olhos de quem já tinha visto de tudo e não se impressionava com mais nada. Ele desceu do cavalo com dificuldade, limpou o suor da testa com um lenço encardido e bateu na porta da casa grande com a autoridade de quem carrega uma estrela de lata no peito. Antônio abriu a porta antes do terceiro batida, a menina ainda nos braços, enrolada numa manta de lã que Josefa tinha feito. Clara tinha apenas 3 dias de vida, mas já tinha os olhos bem abertos, curiosos, observando o mundo com aquela seriedade estranha que alguns bebês têm. Coronel Antônio, o delegado tirou o chapéu. O senhor sabe por que eu tô aqui? Sei. Antônio não se moveu da porta. E o senhor sabe que eu não vou entregar essa criança. Não tô pedindo para entregar. Tô cumprindo uma ordem judicial. Aristides desdobrou um papel amassado do bolso. O juiz determinou que a criança seja levada para a delegacia para verificação de paternidade. É procedimento legal. Ela tem 3 dias de vida. A voz de Antônio saiu dura como pedra. 3 dias. Mal consegue mamar direito. E vocês querem arrastar ela para a cidade no frio só porque aquele canalha, ele apontou com a cabeça para Durval, que estava parado perto do cavalo com um sorriso satisfeito no rosto, resolveu que agora quer ser pai. Não sou eu que quero, coronel. É a lei. O delegado coçou a barriga, e o senhor sabe que eu tenho que cumprir. A menina tem certidão de nascimento. Antônio falou firme. Nome Clara Vaz. Pai Antônio Vaz. Mãe Maria do Carmo Vaz. Tudo registrado. Tudo legal. O senhor não tem motivo para levar ela. Mas ela nasceu antes do casamento. Durval deu um passo à frente, a voz arrastada e confiante. Todo mundo sabe disso. Vocês casaram faz uma semana. A menina já estava formada na barriga há 9 meses. Não precisa ser juiz para saber que ela não é sua, coronel. Antônio desceu os degraus da varanda devagar, cada passo medido, os olhos fixos em Durval. Segurava Clara com um braço e tinha a mão livre perto do facão na cintura. Você tem coragem de vir aqui na minha propriedade falar da minha filha? A voz saiu baixa, perigosa. Se abandonou essa criança antes dela nascer. Sumiu quando a mãe mais precisou. E agora quer aparecer fazendo de dono. Eu sou o pai biológico. Tenho direito. Durval cruzou os braços. E vou exercer esse direito. Com a lei ou sem ela. Foi quando Maria do Carmo apareceu na porta. Ela tinha se levantado da cama contra as ordens de Josefa. 3 dias de resguardo não eram suficientes. O corpo ainda sangrava, ainda doía, mas não conseguia ficar deitada sabendo que queriam levar sua filha. Estava pálida, segurando o batente da porta para se equilibrar, mas os olhos ardiam com uma determinação que Antônio nunca tinha visto antes. Você não vai levar minha filha. As palavras saíram lentas, cada uma carregada de uma raiva surda. Nunca. Durval olhou para ela e alguma coisa passou pelo rosto dele. Talvez remorso, talvez só irritação por ela estar atrapalhando seus planos. Maria, seja razoável.
Eu sou o pai. Tenho que registrar a criança com meu nome. É o correto. Correto? Maria do Carmo deu um passo à frente, as pernas tremendo, mas a voz firme. O que é correto é cuidar, é ficar quando as coisas ficam difíceis. É segurar a mão de uma mulher quando ela tá chorando de medo porque o pai dela acabou de botar ela pra fora de casa. As lágrimas vieram, mas ela não desviou o olhar. Não é pai dela. Nunca vai ser, porque pai não é quem faz, é quem fica. O silêncio que veio foi absoluto. Até o vento pareceu parar de soprar. O delegado pigarreou, desconfortável. Ele tinha 5 filhos, sabia o que era ser pai de verdade. E aquela situação toda deixava um gosto ruim na boca. Mas a lei era a lei. Olha, eu entendo os dois lados. Aristides guardou o papel no bolso. Mas o juiz foi claro. A criança precisa ser examinada por um médico para determinar a data provável da concepção. Se confirmar que ela foi concebida antes do casamento de vocês, Durval tem direito legal de requerer a paternidade. E se eu não deixar vocês levarem ela? Antônio perguntou, a voz fria. Aí eu vou ter que voltar com reforço. E aí não vai ser bonito para ninguém. O delegado suspirou. Coronel, o senhor é um homem respeitado. Não faça isso virar bagunça. Deixa eu levar a menina para a cidade. O médico examina e amanhã mesmo ela volta. É só uma noite. Uma noite, Maria do Carmo repetiu, a voz quebrada. Uma noite longe da mãe, uma bebê de 3 dias. Eu vou com ela, Antônio decidiu de repente. Se vocês vão levar, eu vou junto. E ela não sai do meu colo nem por um segundo. O delegado olhou para Durval, que hesitou, mas acabou concordando com a cabeça. Tá bom, o senhor pode ir, mas a gente sai agora. Antônio entregou Clara para Maria do Carmo por um momento. Entrou na casa, pegou mais mantas, uma mamadeira com leite, que Josefa tinha tirado do peito de Maria do Carmo, e voltou. Pegou a menina de volta, envolveu ela em todas as mantas que tinha e montou no cavalo com cuidado, segurando a bebê contra o peito. Maria do Carmo ficou parada na varanda, as mãos apertadas contra o peito vazio, assistindo eles irem embora. Josefa veio por trás e a abraçou, mas não tinha palavra que consolasse aquela dor. Ver sua filha sendo levada embora, mesmo que por uma noite, era como arrancar um pedaço dela. A viagem até Poços de Caldas levou 2 horas. Clara chorou no meio do caminho, com fome, e Antônio precisou parar para dar a mamadeira. Suas mãos grandes e calejadas seguravam aquele corpinho pequeno com um cuidado que ele nem sabia que tinha. Durval ficou olhando de longe, os olhos fixos na criança, e Antônio sentiu um arrepio subir a espinha. Tinha alguma coisa errada, alguma coisa que ele não conseguia identificar. Quando chegaram na cidade, o sol já estava se pondo. O médico, Dr. Alcides, um homem velho de cabelos brancos e mãos trêmulas, examinou Clara rapidamente, mediu, pesou, checou os reflexos. Anotou tudo num caderno velho. Pela minha avaliação, essa criança nasceu exatamente no tempo esperado. 9 meses de gestação completos. Ele tirou os óculos, limpou nas mangas do jaleco. Se quiserem minha opinião profissional, ela foi concebida em setembro do ano passado. Setembro. Antônio e Maria do Carmo tinham se casado em junho, 2 meses antes do nascimento. Então tá provado. Durval bateu a mão na mesa. A criança foi concebida antes do casamento dele. Ela é minha. Espera aí, o Dr. Alcides levantou a mão. Eu disse quando ela foi concebida. Não disse que o coronel não é o pai legal. Pela lei, se um homem casa com uma mulher grávida e reconhece a criança como sua, ele é o pai. Ponto. Mas, mais nada, moço. O médico fechou o caderno com força. Eu não sei que jogo o senhor tá jogando, mas essa criança tem um pai. E esse pai é o coronel Antônio Vaz, que tá aqui segurando ela com mais amor do que eu já vi muito pai biológico ter. Ele olhou para Antônio. O senhor pode levar sua filha de volta para casa, coronel. E se esse rapaz aqui continuar incomodando, sugiro procurar um advogado. Antônio se levantou, Clara ainda dormindo tranquila contra o peito dele. Obrigado, doutor. Mas quando ele saiu do consultório, Durval estava esperando na rua. E nem estava sozinho. Tinha 3 homens com ele, tipos duros, de olhar torto.
Capangas. Coronel, a voz de Durval era diferente agora. Sem a falsidade. Sem a máscara. Só frieza. A gente pode fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil. Não vai ter jeito nenhum. Antônio segurou Clara mais perto. Sai da frente. Eu tentei fazer bonito. Tentei pela lei. Mas já que a lei não funciona. Durval fez um sinal e os 3 homens se aproximaram. Eu vou levar o que é meu. Foi tudo muito rápido. Um dos homens agarrou Antônio pelo braço. Outro tentou pegar Clara. Mas Antônio era fazendeiro, homem acostumado com briga de gado, com peão bêbado, com onça nos pastos. Ele segurou Clara com um braço e com o outro acertou um soco no nariz do primeiro homem, que caiu sentado no chão sangrando. O segundo levou uma cabeçada que o deixou tonto. O terceiro hesitou tempo suficiente para o delegado Aristides aparecer correndo da delegacia. O que está acontecendo aqui? Aristides sacou o revólver. Apontou para o alto. Quietos. Todos. Esse homem está tentando sequestrar minha filha. Antônio ofegava, Clara chorando agora nos braços dele, assustada com a confusão. Isso é mentira, Durval gritou. Eu só quero o que é meu por direito. Direito coisa nenhuma. Aristides abaixou a arma, mas não guardou. Eu vi o que aconteceu. Vi vocês 3 tentando tomar a criança à força. Isso é crime, Durval. E vocês todos vão passar a noite na cadeia. Mas, cadeia, agora. O delegado assobiou, e 2 ajudantes apareceram. Pegaram Durval e os capangas e levaram para a delegacia. Durval gritava, esperneava, xingava, mas foi arrastado mesmo assim. Aristides se aproximou de Antônio, ajudou ele a se levantar. O senhor tá bem? Tô. Antônio verificou Clara. Ela chorava, mas não tinha um arranhão. A menina tá bem. Vai para casa, coronel. E toma cuidado. Esse Durval, ele não vai desistir fácil. Tem alguma coisa estranha nele. Alguma coisa que eu não gosto. Antônio montou no cavalo, Clara segura contra o peito, e voltou para a fazenda no escuro da noite. Quando chegou, Maria do Carmo estava sentada na varanda, acordada, esperando. Ela levantou de um pulo quando viu ele. Correu, mesmo doendo. Mesmo o corpo implorando para descansar. E arrancou Clara dos braços dele, abraçando a filha com uma força que quase doía. Minha menina, minha menina. Ela chorava e ria ao mesmo tempo, beijando o rostinho da bebê, verificando cada dedinho, cada fio de cabelo. Eu pensei. Ela tá bem, tá tudo bem. Antônio colocou a mão no ombro dela, e Durval tá preso, por enquanto. Eles entraram na casa. Josefa tinha preparado um caldo quente. Mas ninguém tinha fome. Maria do Carmo se sentou na cadeira de balanço, abriu o vestido e colocou Clara para mamar. A bebê se agarrou ao seio com aquela fome desesperada de recém-nascido, e o leite desceu forte, abundante, como se o corpo de Maria do Carmo também estivesse comemorando o retorno da filha. Antônio ficou olhando mãe e filha ali, no silêncio morno da cozinha. A luz da lamparina jogando sombras suaves nas paredes. E alguma coisa apertou no peito dele. Alguma coisa que não era dor, mas não era alegria também. Era outra coisa, algo maior, mais profundo. Era pertencimento. Aquela era sua família agora. Estranha, improvisada, nascida de chuva e desespero, mas família mesmo assim. Naquela noite, depois de Maria do Carmo e Clara dormirem, Antônio não conseguiu fechar os olhos. Ficou sentado na sala, bebendo café frio, pensando. Tinha alguma coisa em Durval que não fazia sentido. Por que tanta insistência? Por que tanto esforço para pegar uma criança que ele mesmo tinha abandonado? E foi então que ele se lembrou. O envelope. Aquele envelope amarelado no fundo do baú de Leonor, o que nunca tinha aberto. Ele foi até o quarto, abriu o baú. Mexeu entre as coisas da falecida esposa, até achar o envelope. Lacre de cera vermelha ainda intacto, mãos tremendo levemente. Respirou fundo e abriu. Dentro tinha uma carta, escrita com a letra caprichada de Leonor, datada de 15 anos atrás, semanas antes dela morrer. Meu querido Antônio, começava a carta. Se você está lendo isso, é porque eu já se fui, e há coisas que eu preciso te contar. Coisas que guardei por medo, por vergonha,
por amor. Nossa filha não é sua filha de sangue. Eu sei que essas palavras vão te destruir, e me perdoe por isso, mas você precisa saber a verdade. Antes de você e eu nos casarmos, eu tive um relacionamento breve com um homem que passou pela fazenda do meu pai. Ele prometeu casamento, prometeu amor, e eu, boba e jovem, acreditei. Quando descobri que estava grávida, ele já tinha ido embora. Desaparecido. Meu pai me expulsou. Eu fiquei sozinha, sem nada, sem ninguém. Foi quando você apareceu. Você, Antônio, com seu jeito duro, mas coração bom. Você me viu na estrada, indo para a cidade procurar trabalho e ofereceu ajuda. Ofereceu casamento. Disse que não importava de quem era a criança, que seria sua do mesmo jeito. E foi. Nossa menina é sua, Antônio. Não pelo sangue, mas pelo amor. Você é o único pai que ela conheceu, e o melhor pai que ela poderia ter. Mas eu menti sobre uma coisa. Eu disse que o pai tinha morrido. Não morreu. Ele voltou. Voltou quando nossa menina tinha 2 anos, querendo dinheiro. Disse que se eu não pagasse, ele contaria para todo mundo que a criança era dele. Eu paguei. Paguei tudo o que tinha guardado. E ele foi embora. Mas homens assim sempre voltam. Se algum dia ele aparecer de novo, se tentar levar nossa filha, você mostra essa carta. Mostra que ele é chantagista, que é covarde, que não tem direito algum. Nossa menina é sua, Antônio, para sempre. Com todo o meu amor, Leonor. As mãos de Antônio tremiam tanto que a carta quase caiu no chão. Ele leu de novo, e de novo. As palavras dançando na frente dos olhos molhados. Leonor. Sua Leonor. Tinha passado pela mesma coisa que Maria do Carmo. E ele tinha feito por ela o que estava fazendo agora. Salvado, protegido, amado, e a filha dele. A menina que ele criara por 15 anos, que chamava ele de pai, que tinha seus gestos, suas manias, não pelo sangue, mas pela convivência. Ela não era dele biologicamente, mas era dele de todos os jeitos que importavam. E de repente tudo fez sentido. Porque ele parou para ajudar Maria do Carmo naquela noite. Porque ele se importou tanto. Porque casou com ela sem pensar 2 vezes. Não era só bondade. Era reconhecimento. Era ver na história dela a história que Leonor viveu. Era a chance de fazer de novo o que já tinha feito certo uma vez. Antônio limpou as lágrimas com as costas da mão. Dobrou a carta com cuidado. Guardou no bolso da camisa, bem perto do coração. Na manhã seguinte, Durval foi solto da cadeia. O delegado não podia segurá-lo mais que uma noite sem acusação formal. E Durval, esperto, não tinha feito nada que pudesse ser provado como crime. Foram os capangas que atacaram, não ele. Pelo menos era isso que ele dizia. Mas antes de deixar a cidade, Durval foi na casa do advogado mais caro de Poços de Caldas, Dr. Simval Meireles, conhecido por ganhar causas impossíveis, desde que o pagamento fosse bom. E o pagamento era bom, muito bom. Porque Durval não queria a Clara por amor, queria pela herança. A mãe dele tinha morrido 6 meses atrás, deixando uma fortuna em terras no interior de São Paulo. Mas no testamento, ela deixara uma cláusula. A herança só seria liberada quando Durval cumprisse sua responsabilidade paterna e assumisse a criança que abandonou. A velha sabia da gravidez de Maria do Carmo. Sabia e desaprovava a atitude do filho. Então amarrou o dinheiro à paternidade. E Durval, que já tinha gastado tudo que tinha em jogo e bebida, precisava daquela herança. Desesperadamente. Clara não era filha desejada. Era chave para um cofre, mas Antônio não sabia disso ainda. Só saberia depois, quando fosse tarde demais. Quando o fogo já tivesse começado. Porque 3 noites depois, a casa de Maria do Carmo, em Andradas, a casa onde ela cresceu, onde foi expulsa, pegou fogo. Um incêndio violento que consumiu tudo em horas. E quando os bombeiros apagaram as chamas e procuraram nos escombros, encontraram 2 corpos carbonizados. Os pais de Maria do Carmo, mortos. A notícia chegou na fazenda Santa Rita, por um tropeiro que passava. Maria do Carmo estava na varanda costurando, Clara dormindo no berço que Antônio tinha construído.
Quando ela ouviu, a agulha caiu. O pano caiu. Tudo caiu. Ela não chorou. Só ficou parada, olhando para nada, o rosto branco como cal. Minha mãe. As palavras saíram num sussurro. Minha mãe. Antônio a abraçou, mas ela estava rígida, fria, em choque. Não conseguia processar. O pai que a expulsou. A mãe que não teve coragem de defendê-la. Os dois mortos, de uma vez, queimados. Foi acidente? Ela perguntou, a voz distante. Disseram que foi. O tropeiro coçou a cabeça. Mas o povo tá falando que a porta estava trancada por fora. Que pode ter sido. Ele não precisou terminar. Maria do Carmo olhou para Antônio, e nos olhos dela tinha uma certeza fria e terrível. Foi ele. Foi Durval. Não sabe isso. Eu sei. Ela se afastou do abraço. Eu sei. Ele tá tirando tudo de mim. Minha família. Meu passado. Para que eu não tenha nada. Para que eu seja obrigada a entregar Clara. E naquele momento algo quebrou dentro de Maria do Carmo. A tristeza virou raiva. A raiva virou determinação. Ela entrou na casa, pegou Clara do berço, segurou a filha contra o peito. Eu não vou deixar. Ela olhou para Antônio com olhos em chamas. Eu não vou deixar ele levar minha filha. Eu vou lutar. Vou lutar até o fim. Antônio pegou a carta de Leonor do bolso. Estendeu para ela. Lê isso. Maria do Carmo leu, as lágrimas finalmente vindo, correndo pelo rosto enquanto os olhos percorriam as palavras. Quando terminou, ela olhou para Antônio com uma mistura de espanto e gratidão. Sua esposa, ela. Era você. Antônio disse simples. 15 anos antes. E eu a salvei, como tô salvando você agora. Ele pegou a carta de volta, dobrou com cuidado. E essa carta é nossa arma. Prova que Durval é chantaguista. Que ele fez isso antes. Que ele não presta. Mas Leonor não citou o nome dele. Não. Mas citou o padrão. E com testemunhas. Com o médico. Com o padre. A gente monta um caso. Maria do Carmo abraçou ele então. Pela primeira vez desde que se conheceram, ela o abraçou de verdade. E Antônio o abraçou de volta, sentindo o peso daquela mulher e daquela criança nos braços, sentindo a responsabilidade, mas também sentindo algo mais, algo que ele achava que nunca ia sentir de novo. Era família. Era lar. Era amor do tipo que escolhe ficar, mesmo quando seria mais fácil ir embora. Eles sepultaram os pais de Maria do Carmo 3 dias depois, num enterro pequeno e triste. Quase ninguém da cidade apareceu. O povo ainda cochichava sobre a perdida que casou com um coronel. Mas Antônio estava lá, Josefa estava lá, Benedito e os peões estavam lá. E Maria do Carmo não estava sozinha. Quando o caixão desceu, ela jogou uma flor. Uma só. E murmurou uma despedida que ninguém mais ouviu. Depois voltaram para a fazenda. E foi lá, no silêncio da noite, que Antônio tomou uma decisão. Amanhã nós vamos no delegado. Vamos contar tudo. A carta, os ataques, o incêndio. Vamos acabar com isso de uma vez. E foram. Mas o que eles não sabiam era que Durval já tinha se adiantado. Quando chegaram na delegacia, o delegado Aristides estava esperando. E o rosto dele estava grave. Coronel, Maria. Ele apontou para as cadeiras. Sentem. O que foi? Durval entrou com uma ação na justiça. Ele está requerendo a custódia total de Clara. Aristides suspirou. E ele tem um advogado muito bom mesmo. Mas a gente tem provas. E ele também. O delegado empurrou um envelope pela mesa. Chegou isso hoje. Testemunhas dizendo que Maria do Carmo abandonou a família, que foi expulsa por conduta inadequada, que é mentalmente instável. Mentiras! Maria do Carmo. Tudo mentira. Eu sei. Mas na justiça é palavra contra palavra. Aristides coçou a barriga. Vocês vão precisar de um advogado. Um bom. Então a gente arranja um. Antônio se levantou, determinado. E a gente luta, pelo tempo que for preciso. E lutaram. Durante 2 meses foi batalha judicial. Audiências, testemunhas, documentos.
Antônio gastou dinheiro que não tinha. Maria do Carmo depois 3 vezes, revirando a dor toda de novo e de novo. A carta de Leonor foi apresentada como evidência de padrão de comportamento. O doutor Alcides testemunhou. O padre testemunhou. Mas Durval tinha dinheiro. E dinheiro comprava testemunhas, comprava juízes, comprava verdade. Até que um dia, a sentença saiu. Custódia compartilhada. Clara passaria 6 meses do ano com Antônio e Maria do Carmo. E 6 meses com Durval. Quando o juiz bateu o martelo, Maria do Carmo desabou. Ali mesmo, no tribunal, ela caiu de joelhos e chorou como nunca tinha chorado antes. Antônio a levantou, a carregou para fora e no caminho de volta para a fazenda, nenhum dos dois disse uma palavra. Não havia palavras. Mas quando chegaram em casa, Josefa estava esperando na varanda e tinha um envelope nas mãos. Isso chegou para a senhora hoje. Ela entregou para Maria do Carmo. De uma mulher, não disse o nome. Maria do Carmo abriu com mãos trêmulas. Dentro tinha uma carta. E uma foto. A foto era antiga, amarelada. De uma mulher jovem, grávida, sorrindo para a câmera. E ao lado dela um homem. O mesmo rosto. O mesmo bigode fino. O mesmo olhar torto. Durval Ferreira. E a carta dizia: meu nome é Helena. Durval Ferreira é pai do meu filho também. Ele fez a mesma coisa comigo há 5 anos. Prometeu casamento, me engravidou, desapareceu. Quando voltou, tentou pegar meu filho para herdar da mãe dele. Eu lutei. E consegui provas de que ele é violento, chantagista, incapaz de criar uma criança. Essas provas estão anexadas. Use-as, salve sua filha, porque eu salvei meu filho. Antônio pegou os documentos anexados. Eram boletins de ocorrência, fotos de hematomas, testemunhos, um arsenal de provas contra Durval. Maria do Carmo olhou para Antônio e pela primeira vez em meses, sorriu. A gente tem ele. E tinham. O advogado de Antônio, doutor Camilo, um homem magro e de óculos, que falava pouco, mas pensava muito, leu os documentos 3 vezes, antes de erguer os olhos. Quando finalmente olhou, tinha um brilho diferente ali. Era a esperança. Isso muda tudo. Ele bateu os dedos na mesa de madeira do escritório. Com essas provas, a gente pede revisão da sentença. Questiona a capacidade de Durval. Prova que ele é um perigo para a criança. Quanto tempo leva? Maria do Carmo perguntou, a voz tensa. Clara estava no colo dela, com 4 meses agora, gordinha e saudável, puxando o cabelo da mãe com aquela força surpreendente que bebês têm. 2 semanas para protocolar, mais 1 mês até a nova audiência. Camilo ajeitou os óculos. Mas com isso aqui, eu diria que as chances são muito boas. Muito boas mesmo. 2 semanas pareceram 2 anos. Maria do Carmo mal dormia. Acordava no meio da noite verificando se Clara ainda estava respirando, se ainda estava ali, se ninguém tinha entrado e levado ela embora. Antônio tentava acalmá-la, mas ele mesmo estava inquieto. Aumentou a vigilância na fazenda, botou 2 peões na porteira dia e noite e passou a dormir com um facão debaixo do travesseiro. Porque homem acuado é perigoso. E Durval estava acuado. A notícia dos documentos vazou. Pequenas cidades não guardam segredo. E Durval soube que Maria do Carmo tinha conseguido provas contra ele. Provas pesadas. Do tipo que não só tiravam a custódia, mas podiam botar ele na cadeia. Ele precisava agir rápido. Foi numa tarde de setembro, céu limpo e sol forte, que Durval apareceu na fazenda pela última vez. Mas dessa vez não veio pela porteira. Veio pelos fundos, pelo mato, sozinho, a cavalo. Os peões na entrada não viram. Ninguém viu. Maria do Carmo estava no quintal, estendendo roupa no varal. Clara dormia no berço de vime à sombra da mangueira, embalada pela brisa morna. Josefa tinha ido na cidade comprar mantimentos. Antônio estava no pasto com Benedito, verificando as cercas. A casa grande estava silenciosa, vazia. Era o momento perfeito. Durval desceu do cavalo devagar, amarrou as rédeas numa árvore longe da casa e se aproximou agachado, usando as moitas de café como cobertura. O coração batia forte, não de medo, mas de determinação fria. Aquela criança era a chave da fortuna.
E ele não ia perder, não depois de tanto esforço. Chegou perto do quintal. Viu Maria do Carmo de costas, braços levantados, prendendo um lençol no varal. Viu o berço, viu Clara dormindo tranquila, os puninhos fechados, a boca fazendo aqueles movimentos de sucção que bebês fazem quando sonham com leite. Ele esperou. Esperou Maria do Carmo se virar, pegar outra peça de roupa do cesto, voltar para o outro lado do varal. 3 segundos. Era só o que ele precisava. E agiu. Atravessou o quintal em passadas silenciosas, pegou Clara do berço. A menina acordou na hora. Começou a chorar. Virou para correr. Foi quando Maria do Carmo se virou. O grito que saiu dela não foi humano. Foi visceral, animal. O grito de mãe que vê o filho sendo arrancado. Ela largou a roupa e correu. Correu mais rápido do que nunca tinha corrido na vida. Os pés descalços batendo no chão duro do terreiro. Minha filha. Larga minha filha. Durval tentou correr também, mas Clara chorava, esperneava, e ele estava com medo de derrubar ela. Hesitou por um segundo apenas. Foi o suficiente. Maria do Carmo o alcançou, se jogou nas costas dele com toda a força que tinha. As unhas cravando no rosto dele, arranhando, rasgando. Durval gritou de dor, cambaleou, e os dois caíram no chão, numa confusão de membros, poeira e desespero. Clara rolou para o lado, caiu na terra, chorou mais alto ainda. Seu desgraçado! Seu desgraçado! Maria do Carmo batia nele, socava, arranhava, mordia. Toda a dor, toda a raiva, todo o medo daqueles meses, saindo numa violência que ela nem sabia que tinha dentro de si. Durval era mais forte, conseguiu virar, deu um empurrão nela que a jogou longe. Levantou, pegou Clara de novo. A menina coberta de terra agora, chorando desesperada, correu pro cavalo. Mas o universo tem seu jeito de fazer justiça. Antônio tinha ouvido o grito. Mesmo de longe no pasto ele ouviu e reconheceu. Era o grito de Maria do Carmo, o grito de perigo. Ele largou tudo, montou no cavalo e veio galopando ladeira abaixo, o facão na mão, o coração disparado. Chegou no terreiro no exato momento em que Durval montava no cavalo, Clara debaixo do braço. Viu Maria do Carmo no chão, chorando, tentando se levantar. Viu a cena toda num relance e entendeu. Sequestro. Ele esporeou o cavalo com violência, atravessou o quintal, cortou o caminho. Durval já estava galopando pelo mato, mas o cavalo dele era magro, cansado. O de Antônio era forte, descansado, criado para trabalho duro. A perseguição durou menos de 5 minutos, mas pareceu uma eternidade. Galhos batendo no rosto, espinhos rasgando a roupa, Clara chorando no colo de Durval, o desespero fazendo Empo esticar e dobrar. Antônio ganhou terreno, chegou perto, mais perto, até estar lado a lado. Para esse cavalo, Durval não parou. Esporeou mais forte, o cavalo gemendo de esforço. Antônio não teve escolha. Saltou do próprio cavalo, se jogou em cima de Durval e os dois caíram no chão com violência. Clara voou do colo dele, caiu no mato. E naquele segundo eterno, Antônio sentiu o coração parar. Mas ela caiu em touceira de capim macio. Caiu chorando, mas caiu bem. Antônio se levantou primeiro, pegou Clara antes de Durval poder reagir, verificou se estava machucada. Joelho ralado, rosto sujo de terra e lágrima, mas inteira, viva. Ele abraçou a menina contra o peito, com uma força que quase doía, a mão tremendo de alívio. Durval se levantou também, mas não tentou pegar a criança de novo. Sabia que tinha perdido. Os olhos dele eram de rato acuado, procurando saída que não existia. Acabou Durval. A voz de Antônio saiu baixa, controlada, mas por baixo fervia uma raiva que ele precisava controlar para não matar aquele homem ali mesmo. Acabou. Ela é minha filha. Durval cuspia as palavras, desesperado agora. Minha. Eu tenho direito. Você não tem direito nenhum. Antônio deu um passo à frente. Clara segura nos braços. Você é um covarde, um chantagista, um ladrão de criança. E quando o juiz souber disso, e ele vai saber, eu vou me certificar disso, você vai pra cadeia.
por tentativa de sequestro, por violência, por tudo. Eu preciso dela. A voz de Durval quebrou, e pela primeira vez a máscara caiu completamente. A herança. Eu preciso da herança. Sem ela eu não tenho nada, nada. E ali estava. A verdade nua e crua. Não era amor. Nunca foi amor. Era ganância. Pura e simples. Antônio sentiu nojo. Um nojo profundo, que entrava nos ossos. Vá embora. Ele virou as costas. E se eu estiver perto da minha família de novo, eu te mato. Não é ameaça. É promessa. Durval ficou ali parado, sujo de terra, sangrando dos arranhões que Maria do Carmo tinha feito. Derrotado completamente. Olhou para Clara uma última vez, aquela criança que devia ser sua passagem para a riqueza. E desabou. Caiu de joelhos e chorou. Mas não eram lágrimas de remorso. Eram lágrimas de derrota. Antônio não olhou para trás. Voltou caminhando para o terreiro. Clara nos braços, acariciando a cabecinha dela, murmurando palavras suaves que acalmavam tanto ela quanto ele mesmo. Quando chegou, Maria do Carmo estava na varanda, apoiada no pilar de madeira, o rosto inchado de tanto chorar. Quando viu Clara, as pernas dela falharam de novo, mas dessa vez de alívio. Antônio subiu os degraus, colocou a menina nos braços da mãe, e as duas se agarraram, uma na outra como se o mundo inteiro pudesse desabar, que elas estariam bem desde que estivessem juntas. Acabou. Antônio pôs a mão no ombro de Maria do Carmo. Acabou de verdade agora. E acabou. O delegado Aristides prendeu Durval naquela mesma tarde, baseado no testemunho de Maria do Carmo, Antônio e Benedito, que tinha visto tudo de longe. Tentativa de sequestro, invasão de propriedade, agressão. As acusações se empilharam, e quando o advogado Camilo juntou isso com os documentos de Helena, com um histórico de chantagem e violência, o caso virou escândalo regional. O juiz não só revogou a custódia compartilhada, como proibiu Durval de se aproximar de Clara por ordem judicial permanente. E ainda o condenou a 2 anos de prisão. Justiça finalmente tinha sido feita. Os meses que se seguiram foram de cura. Lenta, gradual, mas real. Maria do Carmo, aos poucos, foi soltando o medo que carregava no peito. Parou de acordar no meio da noite verificando se Clara ainda estava lá. Parou de olhar para a porteira com o coração apertado toda vez que ouvia som de cavalo. Começou a sorrir de novo. Sorrisos pequenos no começo, mas que foram crescendo, se espalhando, iluminando aquele rosto que tinha visto escuridão demais para a idade que tinha. Clara cresceu, engatinhou, deu os primeiros passos, disse as primeiras palavras. Mamãe foi a primeira, claro, mas papai veio logo depois. E quando ela disse, olhando direto para os olhos de Antônio, os bracinhos estendidos pedindo colo, ele sentiu algo quebrar e se reconstruir dentro do peito ao mesmo tempo, porque aquela menina era dele, não pelo sangue, mas por escolha, como a outra filha tinha sido, como o amor verdadeiro sempre é, escolhido, mantido, cultivado todo dia. A fazenda Santa Rita voltou ao ritmo normal, café colhido, gado tratado, sol nascendo e se pondo como sempre fez. Josefa ainda resmungava sobre isso e aquilo, mas agora tinha brilho no olho quando olhava para Maria do Carmo, e às vezes, quando ninguém estava vendo, ela beijava a testa de Clara com uma ternura que não combinava com a dureza que fingia ter. E Antônio e Maria do Carmo, eles foram se conhecendo, de verdade. Não mais no desespero, não mais na urgência, mas no dia a dia. Nas conversas depois que Clara dormia, nos cafés divididos na varanda, nas risadas baixas quando a menina fazia alguma arte, nos olhares que iam se demorando, se aquecendo, virando outra coisa. Amor não veio como raio, veio como chuva mansa, aquela que entra na terra devagar e faz tudo crescer sem que a gente perceba, até olhar de novo e ver tudo verde, tudo vivo, tudo florescido. Foi numa noite de dezembro, quase 1 ano depois daquela primeira chuva, que Maria do Carmo encontrou Antônio sentado na varanda, olhando as estrelas. Clara dormia tranquila no berço do quarto. A noite estava morna, cheia de grilos e vagalumes piscando no escuro. Posso sentar?
Sempre pode. Ela se sentou ao lado dele, os dois em silêncio confortável. Ficaram assim um tempo, só existindo juntos. Eu nunca te agradeci direito. Maria do Carmo quebrou o silêncio, a voz baixa. Por tudo. Por me salvar naquela noite. Por casar comigo, por proteger a Clara. Por tudo. Nem precisa agradecer. Antônio olhou para ela. Eu fiz o que tinha que fazer. O que queria fazer. Mas por quê? Ela virou o corpo para ele, os olhos buscando os dele no escuro. Você podia ter me deixado naquela estrada. Podia ter me levado para a cidade e me deixado lá. Podia ter desistido quando Durval apareceu. Mas você ficou. Por quê? Antônio respirou fundo, pegou a carta, aquela carta de Leonor que ele carregava no bolso desde que leu, e entregou para ela. Já leu isso. Mas lê de novo. Maria do Carmo leu, as mãos tremendo levemente na luz fraca da lamparina. Quando terminou, dobrou a carta devagar e devolveu. Você viu ela em mim. Vi, mas não foi só isso. Ele guardou a carta de volta. Quando Leonor morreu, eu morri um pouco também. Passei 15 anos só respirando, sem viver de verdade. E aí você apareceu. E com você, veio a chance de fazer de novo o que tinha feito certo. De salvar o que podia ser salvo. De voltar a sentir alguma coisa. As lágrimas vieram, silenciosas, correndo pelo rosto dela. Eu te amo. As palavras saíram num sussurro, mas pesavam toneladas. Eu não sei quando aconteceu. Se foi quando você me cobriu com o casaco, ou quando você segurou Clara pela primeira vez, ou quando você brigou por nós mesmo sem precisar. Mas aconteceu. Eu te amo, Antônio. Ele ficou quieto, o coração batendo forte, irregular, como se tivesse esquecido o ritmo e estivesse reaprendendo. Então ele estendeu a mão, puxou ela para perto e a beijou. Foi o primeiro beijo deles, devagar, suave, cheio de promessas que não precisavam de palavras. E quando se separaram, ele encostou a testa na dela e disse: Eu também te amo. Não sabia se podia de novo. Não sabia se tinha direito. Mas amo. E ali, naquela varanda simples de uma fazenda, no interior de Minas, duas pessoas quebradas se remontaram juntas. Não viraram quem eram antes. Isso era impossível. Mas viraram algo novo. Algo melhor. Algo que só existia porque a dor tinha aberto espaço para ele crescer. Os anos passaram. Clara cresceu forte e saudável, com o cabelo preto da mãe e o jeito determinado do pai. Do pai que escolheu ser pai, que era o que importava. Ela aprendeu a andar de cavalo antes de aprender a ler. Ajudava no curral, alimentava as galinhas, subia nas árvores do pomar, mesmo quando Josefa gritava que ia se machucar. Aos 5 anos, Maria do Carmo ficou grávida de novo. Dessa vez era diferente. Não havia medo, não havia vergonha. Só alegria pura quando o médico confirmou. Antônio construiu um berço novo. Pintou o quarto dos fundos de amarelo suave. Plantou um pé de jabuticaba no quintal, para que a criança tivesse sua própria árvore. Nasceu um menino, Pedro, com os olhos claros do pai e o sorriso fácil da mãe. Clara, agora a irmã mais velha, levava a responsabilidade com seriedade hilária, sempre vigiando o irmãozinho, sempre explicando como o mundo funcionava, com aquela autoridade que só crianças têm. A fazenda Santa Rita prosperou. As colheitas foram boas, o gado se multiplicou. A casa ganhou uma reforma, varanda maior, mais quartos, um alpendre onde Maria do Carmo colocou cadeiras de balanço e vasos de flores que ela mesma cultivava. Josefa envelheceu ali, com dignidade e resmungo, mas cercada de crianças que a chamavam de vó e roubavam biscoito da lata quando ela fingia que não estava vendo. Benedito continuou capataz, leal e firme, e quando o filho dele nasceu, pediu para Antônio e Maria do Carmo serem padrinhos. A cidade demorou para aceitar, mas aceitou. Porque é difícil manter julgamento quando vê uma família tão claramente feliz, tão claramente certa, mesmo que tenha começado errado pelos padrões do povo. Dona Aparecida ainda torcia o nariz às vezes,
Mas até ela teve que admitir, numa tarde de quitanda na praça, que o coronel e a Maria do Carmo dão um casal bonito, né? E as crianças, que bênção. Durval cumpriu a pena. Saiu da cadeia 2 anos depois. Velho demais para a idade que tinha. Quebrado por dentro e por fora. A herança da mãe foi toda para instituições de caridade, por determinação do testamento que ele só leu quando saiu da prisão. A velha tinha previsto a ganância dele e amarrado o dinheiro de um jeito que ele nunca tocaria num centavo. Ele deixou a região. Ninguém soube para onde foi. Ninguém quis saber. E a vida continuou, como sempre continua, marcada por pequenas alegrias e dificuldades normais. Geada que matou metade do cafezal em 1958, mas a comunidade ajudou na recuperação. Seca brava em 1961, mas os poços da fazenda eram fundos e aguentaram. Casamento da filha mais velha de Benedito em 1963, com festa que durou 3 dias. Clara cresceu e se tornou professora. Voltava para a fazenda todo fim de semana com livros e histórias da cidade grande. Pedro seguiu os passos do pai. Assumiu o comando da fazenda aos 20 e poucos anos. Modernizou sem perder a essência. E Antônio e Maria do Carmo envelheceram juntos. Cabelos brancos, rugas fundas de tanto sorrir, mãos que se procuravam automaticamente mesmo depois de décadas. Sentavam na varanda todas as tardes, ele com café e ela com crochê, e ficavam ali, só existindo juntos, do jeito que só 2 pessoas que se escolhem todo dia conseguem existir. Foi numa tarde de junho, o mesmo mês daquela primeira chuva, quase 30 anos depois, que Maria do Carmo olhou para o marido e disse: "Você lembra da noite que me achou?" Antônio, velho agora, mas com os olhos ainda firmes, sorriu, como se fosse ontem. "Eu tava tão perdida, tão sozinha, achei que ia morrer ali, mas não morreu. Não, porque você me cobriu com o casaco." Ela pegou a mão dele e entrelaçou os dedos. "Você me deu mais que um casaco, Antônio. Me deu uma vida, me deu uma família. Me deu você." Ele apertou a mão dela de volta. "E você me deu de volta o que eu achava que tinha perdido para sempre. Me deu razão para acordar, para viver, para amar de novo." Ele olhou para o horizonte, para o cafezal se estendendo verde e vivo. "A gente se salvou, Maria." Um salvou o outro. E era verdade. Porque às vezes a vida coloca a gente numa estrada de terra, na chuva, tremendo de frio e de medo. E às vezes, se a gente tem muita sorte, passa alguém que para. Alguém que tira o próprio casaco e cobre a gente. Alguém que escolhe ficar, mesmo quando seria mais fácil ir embora. E quando isso acontece, quando 2 almas quebradas se encontram e decidem se remendar juntas, não importa o que o povo diz. Não importa como começou, importa como continua. E como termina. Esta história termina como começou, com chuva. Chuva mansa, de fim de tarde, molhando a terra sedenta da fazenda Santa Rita. Antônio e Maria do Carmo, sentados na varanda, cobertos pelo mesmo cobertor, vendo os netos brincarem no terreiro. Clara ali do lado, grávida do 3º filho. Pedro consertando a cerca do curral. Josefa, já com mais de 90, surda mas teimosa, gritando da cozinha que o jantar estava quase pronto. Era uma cena simples, cotidiana, comum, mas era tudo. Era família, era amor, era lar. Era a prova viva de que misericórdia plantada em noite de chuva pode crescer, pode virar árvore forte, pode dar frutos doces que alimentam gerações. E quando a chuva parou e o arco-íris apareceu no céu, aquele arco-íris enorme que só aparece no interior, pintando o horizonte de esperança, Maria do Carmo olhou para Antônio e sussurrou: "Obrigada por tudo." Ele beijou a testa dela, aquele beijo suave de quem conhece cada ruga, cada fio de cabelo branco, cada parte daquela pessoa amada. "Obrigada a você por ficar." E ficaram, até o fim dos dias, como prometeram sem nunca ter dito em voz alta.
porque algumas promessas não precisam de palavras. São feitas em gestos, em casacos divididos na chuva, em mãos que se procuram no escuro, em escolhas feitas todo dia de continuar, de reconstruir, de amar. Esta é uma história de misericórdia, de redenção. De como às vezes a família que a gente escolhe é mais forte que a família que o sangue dá. De como o amor verdadeiro não é aquele que começa fácil e perfeito, mas aquele que enfrenta a tempestade e escolhe ficar, sempre, até o último dia. E se você algum dia estiver perdido numa estrada, na chuva, tremendo de frio e de medo, lembre-se, ainda há gente boa no mundo. Gente que para, gente que se importa, gente que tira o próprio casaco para cobrir um desconhecido. Seja essa pessoa, ou encontre essa pessoa, porque no fim, é isso que nos salva. A bondade que plantamos e a bondade que recebemos. E essa bondade, como aquela chuva de junho de 1954, pode mudar uma vida inteira. Se essa história tocou seu coração, deixa aquele like para honrar a memória de pessoas como o Coronel Antônio e Maria do Carmo, que existiram de verdade no interior do Brasil, mesmo que com outros nomes. Se inscreve no canal e ative o sininho para receber mais histórias que celebram a dignidade, a coragem e o amor do nosso povo. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acreditar que dias melhores vêm, que a bondade ainda existe, que nunca é tarde para recomeçar. Deixa nos comentários o que você achou dessa história. Qual parte mais tocou você? E clica na próxima história, aqui do lado, porque tem muito mais para contar sobre o Brasil que a gente ama. Um abraço. E até a próxima. Verde.